boa noite aqui, iniciando o conteúdo, já agradecendo vocês por estar aqui, por tirar esse tempinho, né, para estar aqui comigo, com a Lê, tá? Bem, me Obrigada. apresentando aqui, né, Daniele Martins, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, atuo na área da TCC, que é terapia cognitiva comportamental, né, que tem por objetivo ajudar, né, os pacientes que têm uma questão de problemas emocionais, como eles não conseguem interpretar as suas reações ou a sua resposta, né? Então, quando acontecem esses eventos, o objetivo da terapia é ajudar eles a entenderem de uma forma mais racional e conseguirem, de uma forma emocionalmente, né, mais controlada possível, a conseguir entender os seus problemas, mesmo aqueles que eles estão repetidamente, sempre lá voltando, e eles de uma forma incondicional ou sem entender completamente, cometendo os mesmos erros. Então, o objetivo da TCC é ajudar você a controlar as suas questões emocionais. Mais sobre esses assuntos, me chama lá na DM, tá bom, gente? Bem, vamos aqui começar com o assunto mais importante, que é o assunto prioridade, né, da live, que é priorizar-se, né? Priorizar-se é pensar em si mesmo, é uma parte fundamental do autocuidado pessoal e do bem-estar emocional. Embora seja importante considerar os outros e as necessidades, ignorar completamente as próprias necessidades emocionais pode levar a problemas de saúde mental e física. E algo que eu gosto sempre de trazer, que é importante a gente saber também, é sobre fontes. E qual é a maior fonte do universo que existe, que eu sei que a maioria de vocês conhecem, é a Bíblia. Jesus, que é o maior homem que já viveu, o homem mais inteligente, supremo, que já pisou aqui na Terra, ele disse lá em Mateus 22:39, um segundo maior mandamento. E lá ele falou assim, olha, amar o teu próximo como a si mesmo. E às vezes as pessoas ignoram essa questão do a si mesmo e se lembram só do amor ao próximo. Mas será que Jesus ele estava incentivando o egoísmo? É claro que não. Mas algo importantíssimo que Jesus estava incentivando é que para cuidar precisa do autocuidado. Que para amar precisa-se de amor próprio. Uma simplesmente não funciona sem a outra. Mas, Dani, como é que eu posso desenvolver o autocuidado? Primeiro, desculpa, gente. Ter autocuidado envolve desenvolver hábitos de cuidar de si mesmo, de forma consciente e amorosa. E isso começa por, primeiro, reconhecer a importância disso. Saiba que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É necessário para o seu bem-estar físico e emocional. E segundo, reconheça-se, entenda que as suas necessidades emocionais e físicas, isso envolve considerar as suas limitações, entender que você não tem como ser o super-homem ou a mulher maravilha. Não tem como, gente. Precisamos tirar aquele tempo e parar. E o mais interessante disso são os benefícios de fazer esse time, sabe? Esse tempinho para você. São vários os benefícios. Primeiro, a redução do estresse. A prática do autocuidado, ele nos ajuda a diminuir os níveis de estresse e proporcionar muitas práticas, né, para lidarmos com os problemas diários que acontecem na vida da gente. E a segunda, ajuda também a melhorar a sanidade mental, que por causa de alguns eventos, algumas pessoas estão perdendo um pouquinho, né? A gente lida com o ser humano, a gente vê que algumas pessoas estão perdendo o controle um pouquinho. Então, priorizar-se, pensar em você, te ajuda a pensar de uma forma mais coerente sobre as situações. Para
finalizar essa parte aqui, né, do assunto da questão da prioridade, que também tem a ler também, né, precisamos entender que para priorizar-se não é egoísmo, mas sim autocuidado. A demonstração de amor por você e pelas pessoas que estão em sua volta. Entender isso vai te ajudar a tirar aquele tempo, primeiro, gente, sem culpa. Um tempo sem culpa para você. Ou, como eu digo para os meus pacientes, o seu dia, gente. O dia da Dani, o dia da Lê, o dia da Lu, o dia da Rose. Eu falo isso muito para os meus pacientes, o como isso é importante. Aquele tempo gostoso que todos nós merecemos. Então, essa foi a parte. Espero que vocês tenham gostado ali. Vários, né? Pode compartilhar com quem vocês quiserem. E, por favor, se tiverem qualquer dúvida e quiserem saber mais, manda lá no DM, tá bom? Que vamos ter o prazer de responder para vocês, né, Lê? Com certeza. E aproveitando, Dani, eu queria pedir um favor para todo mundo que está aqui na live. Aqui embaixo, ao ladinho aqui direito, ó, onde vocês colocam um comentário, tem um aviãozinho. Clica ali agora, envia essa live para toda pessoa que você conhece, que com certeza vai se beneficiar desse tema tão importante, que é a gente aprender a se priorizar. Parece que não, mas como a Dani bem falou, né, é um mandamento bíblico até, para você ver quão importante é a gente aprender a até quebrar, né, alguns hábitos, às vezes até inconscientes que nós temos, de não se colocar, né, como prioridade. Então, já seleciona aqui, ó, esse aviãozinho, passa para todo mundo que você está vendo que vai se beneficiar dessa live. Você não precisa sair daqui. Você clicando aí no aviãozinho, você vai selecionar as pessoas e envia para elas, tá bom? Verdade. Dani, eu tenho uma pergunta para fazer para você. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas como mentora de mulheres, né, principalmente, o meu público, 99% são mulheres, eu queria saber com você qual o motivo que a maioria das mulheres elas têm uma dificuldade um pouco maior de se colocar como prioridade. O que eu escuto das minhas mentoradas é o seguinte: Letícia, para mim é muito difícil ter um tempo para mim. Esse tempo que você falou, sabe, Dani? Ter um dia para você fazer suas coisas e etc. Isso é muito difícil porque eu tenho que colocar as crianças na escola, eu tenho que gerenciar minha casa. Por mais que ela, às vezes, tenha até uma pessoa que ajude a fazer isso, ela tem que gerenciar a casa, né? Trabalho, enfim. Tem alguma explicação para isso? Por que isso acontece? Bem, a explicação é na questão de a maioria das mulheres, primeiro, quando elas se tornam mães ou esposas, elas esquecem que elas são mulheres. Antes delas serem tudo isso, elas são mulheres. E elas dedicavam esse tempo para elas. E o que é que acontece? Quando elas se tornam esposas ou mães, elas acham que elas têm que dedicar todo e total tempo para essa família. Gente, não quer dizer que é errado você dedicar o seu tempo para sua família, de forma nenhuma. O que sai do controle é quando você não tem um tempo para você. E isso acaba te prejudicando. Eu tenho pacientes que acabam se tornando insuficientes de alguma forma, porque elas acham que tirar aquele tempo para ela é como se ela tivesse, de alguma forma, se culpando, pecando ou errando em alguma parte. Então, o que acontece? Quando ela não está bem em sentido emocional com ela simplesmente não consegue se sentir autossuficiente em outras partes da vida dela. Isso acontece com muitas mulheres, isso acontece também com homens também, tá, gente? Embora essa live esteja voltada também para as mulheres, mas muitos homens também, eles têm a dificuldade de gerenciar ali, separar a parte do pessoal, do familiar, né, do profissional. Isso é uma dificuldade, mas é maior ainda para as mulheres, porque a própria sociedade, ela meio que fica ali lembrando para ela, né?
a questão dela ser uma boa mãe, a questão dela ser uma boa esposa. E as próprias mulheres também fazem isso também, entende? Então, por esse motivo, a cobrança dela, que nós mulheres se cobramos demais, não é verdade? Nós se cobramos diariamente. Se cobramos por estar, temos que estar lindas. Se cobramos por ter algo, às vezes a gente não vai num trabalhinho do colega do filho, na questão de receber os amigos dos filhos em casa. Tudo isso a gente se cobra, entende? Então, por esse motivo, fica muito difícil você tirar esse tempo para você, porque você acha, eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, que tirar um tempo para mim, ela na cabeça dela, ele entende. Pelo amor de Deus, né? Eu estou sendo muito egoísta. Entende? Mesmo que esse tempo seja bem limitado. Entende? Então, é muito importante a pessoa entender qual é a diferença. Entender que não é egoísmo, é autocuidado. Quando ela se cuida, ela vai conseguir cuidar melhor. Quando ela ama, ela vai conseguir amar de uma forma mais plena. E desse jeito, ela com certeza vai se sentir mais autossuficiente para fazer o trabalho dela. Pessoal, eu avisei para vocês que ia ser ouro em live. Realmente, se sentir melhor, né? Quando nós conseguimos esse nível, né, de autoconhecimento, até de começarmos a nos olhar com mais carinho. Eu lembro que é uma coisa que você sempre fala, né? Você acaba se cobrando tanto, você como mulher se cobra tanto. Quando você se olha com carinho, com o mesmo carinho que você olha para outras pessoas, né? Como você citou, os filhos, o marido, família. Sim. Se você se olhar com com esse mesmo cuidado, já é um grande avanço, né? Sim, é verdade. Dani, eu tenho uma outra pergunta também. O que eu posso fazer, né? Falando aqui como um público, né? Eu sendo público. O que eu posso fazer para conseguir gerenciar melhor esse tempo? Para conseguir, de fato, me priorizar? Porque na teoria tá tudo muito lindo, né? Colocar em primeiro lugar, não se culpar tanto, não se pressionar, né? Mas na prática, o que eu posso fazer para sair desse ciclo que eu vivo há anos e anos, que quando eu vou ver, eu tô me colocando lá no final da fila? É interessante a pergunta, porque é o que eu trabalho muito com meus pacientes, né? A importância do autocuidado vai desde a agenda deles diária, né? Porque tem que ter uma mudança, né? Mental, vamos dizer assim. Porque como você disse, nós estamos anos e anos fazendo a mesma coisa. Então, a terapia da TC, ela faz isso. Ela te ajuda a mudar de dentro para fora, né? Porque ela ajuda você a entender por que você está tomando essas atitudes, né? E ajudar você a entender como essas atitudes estão te prejudicando. Então, dessa forma, você consegue, né, de pouco em pouco, entender isso e ir mudando a sua atitude. E como é que a gente pode fazer isso? Mudando a nossa agenda, né? De segunda a segunda. Não é... Eu falo com as minhas pacientes para tirar um dia, né, delas para elas. Só que, lógico, não tem como tirar um dia inteiro para algumas. Então, o que eu faço? Tira uma tarde, né? Tira 2 horinhas. Bote como na sua agenda isso como uma prioridade. Pode ser o que for, né? Ouvir uma música, ler um livro que você gosta, né? O livro da faculdade, não é o livro, é um livro que te traga algum tipo de prazer, né? Ver uma série, ver um filme, né? Não importa, mas tira aquele diazinho ali, nem que seja uma pequena 2 horas. Tire para você e bote lá na sua agenda. Isso já é um começo. E de pouco em pouco, e o que vai ajudar também a fazer que muitas mães e mulheres têm muitas dificuldades, não botar muita coisa para fazer durante o dia. Gente, às vezes vão pensar bem, não tem necessidade. Você pode separar tarefas essenciais para você fazer durante a semana. No que você
separa essas tarefas, já vai te ajudar a você pensar em você de forma diferente. Quanto mais coisas você enche na sua agenda, mais ansiosa você fica. E se você perceber, você não consegue dar conta de tudo, se sente frustrada e ansiosa. Então, se a gente conseguir minimizar algumas coisas e fazer o nosso trabalho com mais qualidade nesse sentido, né? Que a gente vai entender que o menos é mais, né? Como o ditado mesmo diz, isso vai nos ajudar a conseguir esvaziar um pouco aquele peso que a gente bota na nossa mochila semanal, entende? A gente pega, vai tirando, ó, um pouquinho em pouquinho, reorganizando um pouco mais as nossas tarefas. Isso já ajuda a gente acrescentar um pouco mais de horas para a gente, com o objetivo de chegar num dia. Ai, que dica maravilhosa. Aqui o pessoal está comentando, enquanto você estava falando, eu vou ler alguns comentários aqui. A Rafaela falou o seguinte, que ela ainda não chegou nesse patamar de tempo para mim. Mas com essa dica agora, Rafaela, eu acho que você consegue começar a se ajustar, né? De tipo, não precisa ser um dia inteiro, como você falou. Pega um tempinho, né? Pra escutar uma música que você gosta, por exemplo, sem ter que ficar se preocupando com outras coisas. É esse tempo para você. A Marilene falou que a live tá top demais, deu parabéns pra gente. Obrigada, Marilene. Obrigada, falou que você falou tudo e arrasou. Além dessa dica que eu achei maravilhosa, de não colocar tudo que você tem para fazer num dia só, ficar frustrada e ansiosa, que aí é uma coisa vai levando a outra, né? Sim. O que você daria de conselho para uma pessoa que já está nesse ciclo há muito tempo de não conseguir nem saber por onde começar a se priorizar? Não é nem fazer a gestão da agenda do tempo, não, tá? Sim. É se enxergar como merecedora de ter aquele tempo. Como você bem falou mais cedo, o pessoal que está entrando agora, a Dani falou mais cedo, que muitas mulheres se culpam por dedicar um tempinho para elas. O que eu posso fazer, o que eu posso ler, o que eu posso assistir, eu não sei, para que eu consiga me enxergar como merecedora de colocar esse tempo na minha agenda, para mim. Entendi. Eu amei a sua pergunta. Uma das coisas que foram muito importantes que eu aprendi nesse meu tempo de terapia é entender o que você quer para você. Quando você entende o que você quer ser como pessoa, como ser humano, você começa a levar a sua vida de uma forma diferente. As suas prioridades passam a mudar também. Por quê? Às vezes você está levando a sua vida do jeito que outros mandam nela. E quando outros mandam na sua vida, as suas prioridades passam a ser secundárias. O que é importante para você, você deixa para trás. E quando essas coisas acontecem, a pessoa ela desconhece o que ela é. Ela desconhece a sua capacidade. Ela acaba se achando sempre insuficiente para chegar num patamar que para ela é ilusório. Então, pensar no que você quer para você vai ajudar você a reavaliar as suas prioridades. Eu vou indicar um livro que é muito bom, que todos, né? Eu indico para minhas pacientes, que é O Poder da Autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira, esse livro. Esse livro é muito bom. Ele te ajuda a você entender que, independente das circunstâncias que a gente está levando na nossa vida, é uma responsabilidade nossa mudar elas. Não adianta a gente esperar de segundo, de terceiro, de quarto, não adianta. A mudança ela tem que vir de nós. E o que é mais importante também, o que eu falei, né, um pouquinho atrás, foi que não adianta esperar a mudança externa. A mudança ela é de dentro para fora. Então, entenda o que você quer para você, entenda o que é importante para você e depois, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão mudando de figura.
E lógico, se você precisar de ajuda profissional, procure um terapeuta, que é muito importante, porque a orientação de um profissional, ele vai te ajudar a você enxergar onde você precisa mudar. E essa questão que eu acho que você levantou agora, né, deixa eu ver aqui, ó. Patrícia, live maravilhosa, obrigada, Patrícia. Mas teve um comentário aqui de um homem, peraí. Homem assistindo para poder apoiar a parceira, ser uma mulher cada vez melhor. Muito obrigada, Eduardo. Então, vamos falar aqui em geral, né? Já que tem homens essa que você levantou agora, porque algumas pessoas ainda têm um bloqueio muito grande concernente à terapia, né? Você iniciar uma terapia. O que você tem para falar para essas pessoas, como profissional? Essas pessoas que ainda têm esse sentimento. Sim. O bloqueio da terapia, se a gente for pensar bem, é a mesma coisa que a gente pegasse uma... É só um exemplo, tá, gente? É uma pessoa que a gente pegasse uma criança e falasse para ela que desse um livro na mão dela e falasse assim, leia, sem orientar ela em nada. Essa criança, dificilmente, gente, mesmo essa criança sendo uma autodidata, ela vai ter uma dificuldade para conseguir aprender lá, né? A vogal, a consoante, juntar bonitinho e tal. Ela precisa de uma orientação. Ela vai precisar de uma orientação dos pais, mais para frente de um professor, e assim vai. Ela pode vir aprender a ler sozinha? Pode, mas a dificuldade vai ser tão grande e às vezes não tem necessidade. A questão é, a mesma coisa somos nossas questões emocionais. Chega um momento na vida da gente que fica difícil realmente. E não é muito difícil a gente entender isso. Depois da Covid-19, olha quantas pessoas tiveram dificuldades para lidar com seus problemas emocionais. E não vamos ser realistas, nós também passamos a ter esse problema maior. Nós tínhamos antes, conseguimos lidar com nossos problemas antes. Só que agora nós temos mais dificuldade. Ficar preso foi tudo muito difícil e novo para muitos de nós. Então, achar que nós somos algum tipo de super-heróis emocionais é ilusório. É querer que o seu filho bebezinho de 6, né, de 2 anos, leia um livro quando ele nem sequer sabe juntar as palavras. Então, orientar uma pessoa emocionalmente também é uma questão de amor próprio. Também é uma questão de amor. Pensar em você, né, em procurar uma ajuda profissional, também é uma prova de amor com você também e para aqueles que estão em sua volta. Porque, às vezes, também eles têm essa dificuldade de lidar com você, de fazer você entender, olha, você precisa de uma ajuda. Isso não quer dizer que você vai ter uma ajuda eterna, não, gente. Né? O objetivo do terapeuta é começar a ajudar o paciente, né? E quando ele está bem emocionalmente, conseguindo lidar com as suas questões, ele vai dar alta. E de vez em quando ele vai ali, né? Ver aquele paciente de novo. Não é eterno, não. E o objetivo também é a mesma coisa de um psicólogo, de um psiquiatra. O objetivo é ajudar você a conseguir lidar melhor com os problemas emocionais. Não é ficar ali te segurando eternamente, não, né? Então, conseguir entender isso vai te ajudar a você destravar, né, as neuras ou os preconceitos que tem na área da terapia. Excelente, Dani. Dani, eu vou fazer o seguinte. Como nós temos algumas pessoas aqui, a Marilene também falou que o livro é maravilhoso. Eu coloquei aqui no chatbox, gente, no chat, O Poder da Autorresponsabilidade. Foi o livro que a Dani indicou. Esse livro é do autor Paulo Vieira. A Patrícia também falou que o livro é maravilhoso. A Marilene também falou, Letícia, você está fazendo as perguntas que a maioria de nós gostaríamos de fazer a Dani. Obrigada por nos emprestar sua voz. Ai, Marilene, fico feliz. E pegando esse comentário da Marilene, eu queria que vocês colocassem aqui abaixo algumas perguntas também, tá? Enquanto a gente está conversando, fiquem à vontade de
compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta, porque a gente está aqui para isso, né? Dani, eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas eu tenho uma última ressalva aqui da minha parte sobre esse assunto, né? Como você falou dessa questão de cair nesse, vamos dizer assim, essa objeção que algumas pessoas têm concernente ao processo de terapia, né? Você falou que a pessoa não vai ficar eternamente ali. Como você enxerga esse processo, né, que você bem falou após esse período da Covid, que muitas pessoas passaram por muitas coisas, perdas, né, de entes queridos que não puderam se despedir e tal, e você precisa se priorizar para fazer esse investimento em você, né? Sim. E como você vê a pessoa que deu já esse passo, já entendeu que ela precisa de ajuda, que ela quer desenvolver, mas que ela não encara isso como investimento. Ela coloca a terapia como, eu não tenho grana para isso, mas, sei lá, vai comer uma pizza e torra R$ 100 numa pizza. Como você vê essa questão de aprender a se priorizar nesse fato de, ok, eu quero investir na minha saúde mental? Você ainda vê muita objeção sobre isso ou não? O que você acha sobre esse assunto? Eu vejo objeção sim, né? Mas na questão de as pessoas, elas acabam ignorando a questão do processo terapêutico, porque é algo escondido, né? Na questão é algo do dentro, é uma dor interna, entende? É muito mais fácil você ver, por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna, por exemplo. Ela quebrou uma perna, ela passou ali pelo aquele processo de gesso e tal, talvez tenha que fazer uma fisioterapia. Se ela simplesmente tiver quebrado a perna e se recusasse a ir no hospital, né, a lá fazer o tratamento, a fisioterapia, como é que seria esse paciente? Como é que ele estaria? Né? Será que ele conseguiria andar bem, perfeitamente? Não. Né? Aí, com certeza, ele ia ficar ali, eu negligenciei a minha saúde e tal. A questão emocional, por ser algo interno, as pessoas acabam ignorando. Elas esquecem que é uma dor, vamos dizer, uma dor no coração, sabe? É uma dor que em muitos causam enxaqueca, que em muitos causam azia, que em muitos causam uma dor no peito que elas não conseguem entender o que é. Tudo sintomas emocionais, né? Que estão ali, ó, gente, a flor da pele. Que ela simplesmente, eu vou tomar um remédio e vai passar minha dor de cabeça. Eu vou tomar um sorrisal e vai terminar minha azia ali. E nisso vai indo aquilo ali, aquele ciclo que nós chamamos de ciclo da dor. Né? Aquela dor que você está ali sabendo o que está acontecendo, mas você se recusa. Por quê? Porque é algo interno. Entende? Aí, quer dizer, você está tratando... Pode falar. Desculpa, Dani. Como eu não estou te vendo ainda, eu te interrompi sem saber. Quer dizer, a pessoa fica tratando sintomas, mas não trata a causa. Exatamente. A causa primária do que está acontecendo, porque o nosso corpo fala, né? Isso você está com dor de cabeça, com dor no estômago, queda de cabelo aqui, ó. A Rosa colocou queda de cabelo também pode ser. Isso aí. Né? Tudo isso Excelente. envolve, né, os problemas emocionais que as pessoas elas simplesmente ignoram. Né? Eu tenho pacientes que chegaram para mim com esses questionamentos, dor no peito, enxaqueca, queda de cabelo, né? E foi muito bom aqui, não vou mencionar nomes, é claro, mas eu tenho uma paciente que tinha uma queda, uma alopécia enorme, tudo provocada por emocional. E a coisa mais feliz para mim, como profissional, foi ver ela toda feliz porque o cabelo dela estava crescendo de novo, gente. Imagina para a mulher isso, ficar sem cabelo, né? Então, assim, para a gente,
é muito importante, né, para a gente profissional entender que nós estamos ajudando sabe, é um ser humano, entender esse ser humano é importante, mas às vezes a pessoa ignora por simplesmente ter o preconceito, né, de achar que vai ficar tomando remédio, é muito achismo, né? E quando isso acontece, prejudica ele mesmo. Ao ponto de quando chega, às vezes já é tarde demais. Já não é mais só uma terapia que vai resolver. Já não é mais só um psicólogo que vai resolver. Já é um psiquiatra, já é um grupo de profissionais para ajudar aquelas questões, entendeu? Então, essas coisinhas eu acho que é importante a pessoa pensar, né? Entender que a dor interna ela é tão grande ou maior, eu posso até dizer em muitos, do que a dor física. Então, é muito importante a pessoa procurar ajuda. Assim, excelente. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Marilene também falou, a terapia nos ajuda a colocar para fora o que muitas vezes não conseguimos falar. Sim. Realmente, Marilene. O Vinícius falou que a live está maravilhosa. Obrigada, Marina. Falou assim, mais uma vez agradeço por você, Letícia, emprestar sua voz. Que pergunta excelente, você falou tudo agora. Eu não sei qual foi a pergunta, porque a gente já falou tanto, mas enfim. Obrigada, Marilene. Fico muito feliz, de verdade, porque a gente não fez script, tá? A gente combinou que a gente ia ser super natural, que as coisas iam surgindo. Então, que bom, fico bem feliz. O Rafael falou o seguinte: como a terapeuta consegue tirar alguma coisa se uma pessoa tem dificuldade de se abrir ou até mesmo problema de confiar em outros? E aí, Dani? Bem, o grande segredo da questão da terapeuta é que, na realidade, gente, não tem segredo nenhum. A questão é a confiança que o paciente passa a ter na terapeuta ou no terapeuta em si. Sem a confiança, não existe essa comunicação, não existe essa troca. A verdade é essa. O paciente, conforme ele vai fazendo a terapia, ele vai se abrindo de pouco em pouco, não é de uma hora para outra, não tem como. Até porque a própria terapeuta vai ajudando ele a entender e ele vai passando a ter confiança na forma que ele vai vendo a mudança dele. Quando ele começa a ver que aquele tratamento está resolvendo questões que ele imaginou que nunca conseguiria entender e resolver, é onde ele começa a se abrir. Então, as coisas vêm de pouco a pouco. Então, conta muito com o tratamento. Como o tratamento da TC é um tratamento muito dinâmico, né? Que ele é de muita troca entre o paciente e o terapeuta, né? Com muitos exercícios. Então, fica mais fácil para o paciente, de pouquinho em pouquinho, enxergar a mudança e, assim, ele ficar se abrindo com a terapeuta e ajudando, assim, a resolver questões, né, emocionais que ele tem. Excelente. Ficou respondido? Então vamos lá. Pessoal, vão deixando suas perguntas aqui que a gente está indo, se encaminhando para o fim da live, hein? Deixa eu ver aqui, Dani, o que falaram mais. Peraí. Entendi, Marilene. Sobre a pergunta sobre a perda dos nossos entes queridos. Foi aquela pergunta anterior que eu tinha feito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual foi? Boa noite, seja muito bem-vindo. Olha, Levi dos Santos escreveu: que orgulho dessa profissional que você se tornou, Daniele. Uau! Obrigada, Levi. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para deixar suas perguntas, tá? Dani, tem mais alguma coisa para falar sobre algum outro assunto? Então, o que eu queria falar, né, o que eu quero falar é para incentivar, né, vocês a procurarem, gente, ajuda, procure ajuda, tenham dó do seu coraçãozinho, entende? Porque assim, como eu falei e repito, a dor interna é uma dor muito grande e todos nós, gente, precisamos de colo de vez em quando. E nada melhor do que começar dando colo pra gente, né?
No que a gente aprende a dar colo pra gente, a gente se sente mais capaz de dar colo pro outro, gente. Não tem? E o mundo tá precisando disso, sabe? As pessoas estão precisando de carinho, de cuidado, entende? Mas não dá para você só querer cuidar do outro e esquecer que você também precisa ser cuidado. Precisa do seu autocuidado. Quando a gente ignora essas coisas, é onde acaba acontecendo esse monte de problemas, né? Que chega uma hora que a gente não consegue mais lidar com isso. Aí é onde vem a impaciência, onde vem a frustração, é onde vem eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu vou chegar. Então, pensa um pouquinho em você, tá bom? Nessas questões de pensar com coerência, tá, gente? Não é pensar, Helena, pensar com coerência, pensar com carinho, o que você pretende ser e fazer daqui a algum tempo, aonde você consegue chegar e, se na dúvida, procure uma ajuda profissional. Eu acho que essa última parte deixou aqui, já puxou para a pergunta que a Marilene já jogou e a gente está cortando agora. Olha, Dani, como podemos marcar uma consulta com você? Oi, amor. Alves, boa noite. Ó... Então, no próprio Insta, né, tem o meu telefone ali da live, valeu. Tem o próprio telefone, né, para entrar em contato ali com a Danabi. Ali tem todas as informações, tá bom? Na dúvida, eu vou falar aqui de novo, 21 9 64 16 87 12. Eu trabalho, né, tanto no atendimento online, né, via direct, ou também presencial, tá, gente? Novidade aqui, eu vou começar a trabalhar também em Campo Grande, toda sexta e sábado também, atendendo presencial, tá? Na quinta-feira em Campo Grande, ali no espaço, eu vou botar o endereço tudo bonitinho lá no Insta para vocês, se vocês quiserem também me conhecer pessoalmente, eu vou estar lá em Campo Grande, tá bom? Que ótimo. Fala de novo o seu telefone, Dani, para eu já deixar aqui. Pessoal que me pediu o endereço do nosso Insta, tem aqui na live, mas eu já coloquei aqui para vocês, tá? Da Dani, que é o NAB Terapias, Isso. e o meu, leticia.english.mentoring. E vai ser importante porque a gente está fazendo essa live em duas partes, tá? Hoje eu tô aqui com a Dani e na próxima semana a Dani vai estar comigo na minha página. Eu acredito que na próxima semana, né, Dani? Sim, próxima segunda. Beleza, na próxima segunda ela vai estar comigo na minha página. Então, se vocês quiserem saber mais coisas, que a gente vai trazer mais material, porque esse assunto é muito importante, lá não deixa de seguir, gente. Já começa a seguir aí, leticia.english.mentoring. Dani, repete para mim o seu número para colocar aqui, pessoal, 21 9 64 16 87 12. Aí a pessoa consegue entrar em contato. Sim. E fazer o agendamento, né? Isso aí. Então, 964 16 16, que eu apaguei o número, 8712. Isso aí. Beleza. E presencial também. A Rafaela deixou uma pergunta muito boa que a gente vai encerrar com essa pergunta. Vamos lá, já quero a próxima live. Espera aí, gente. Como convencer alguém a fazer terapia? Alguma dica? Olha, bem, de convencer uma pessoa a fazer terapia, gente, é complicado, porque assim, a pessoa ela precisa entender a importância disso. Ela pode até vir pela mãe, né, pela esposa, enfim. Mas a questão ela precisa entender. Lógico que as primeiras consultas ela vai conseguir entender e ver, porque às vezes o próprio preconceito dela meio que bloqueia ela. Então, conforme ela vai fazendo o tratamento, ela começa a destravar ali as pequenas barreiras e pode ser que ela dê continuidade ao tratamento. Mas isso não é 100% garantido, tá bom? Então, o que pode ajudar é ver a pessoa mudando, entende? Em vez de você, eu vou fazer,
eu vou, fulano, vem fazer, porque meu marido precisa, eu já vi casos de meu marido precisa, meu namorado precisa, eu preciso, mas e você? Não, eu ainda não. Gente, a pessoa, enquanto não vê a mudança do outro, às vezes, principalmente o mais próximo dela, ela não fica ali, ela fica com o pé atrás, é natural. Entende? Principalmente para os homens, tá? Como eu trato homens e mulheres, gente, os homens têm muito disso, tá? Ele vê a mudança e depois ele vem. São poucos os homens que entendem que precisam de ajuda e procura. A maioria das vezes é as mulheres. Então, para você, mulher, que quer que seu esposo, seu namorado faça tratamento, se você não mostrar para ele o benefício, dificilmente ele vai procurar. Então ganha pelo exemplo, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui os comentários, Dani. Eu estava prestando atenção. Já quero saber qual será a próxima live. A Ana falou algo muito interessante. Maior dificuldade foi para falar de mim. Confiar depois que comecei. Aí depois ela confiou, né? Depois ela começou a falar muito bem. Então, depois que ela passou essa dificuldade para falar sobre ela, que eu acho que é bem comum, né? Não sei. É comum, né, Dani? É. Todo mundo, quando vai numa terapia a primeira vez, gente, ela sempre vai com o pé atrás. É natural, tá? Beleza. Pessoal, deixa eu ver aqui. Os terapeutas são ótimos, às vezes se tornam grandes amigos para nós. Verdade. A Lu aí falou um comentário bem interessante, é verdade. Qual? A Lu falou, meu marido começou antes de mim e tá sendo ótimo. Sim? É verdade. Aí, que bom, ó. Olha que delícia. Então, agora que o papel se inverteu. Pessoal, mais alguma última pergunta? A última mesmo. Coloca aqui que a gente vai deixar a última. Se não, só semana que vem lá no meu Insta. Aproveita aí, já começa a me seguir lá, porque eu tô vendo que tá me seguindo, hein? Então me segue lá, que ainda não está me seguindo, para participar da live na próxima segunda-feira. Já clica no botão aí. Gente, lá é o da Lê, tá? Eu vou colocar aqui novamente para vocês me seguirem agora. Enquanto vocês estão aqui, aproveita para me seguir e compartilha, porque eu sou mentora de mulheres, mas na parte de língua inglesa, utilizando a língua inglesa como ferramenta para o desenvolvimento da carreira de vocês. Bom? Esse é um assunto que precisa ser explorado, com certeza. A Rose falou gratidão pra gente. Obrigada, Rose. Mas o quê? O meu precisa muito. Rafaela. Casal Consultores falou que eles precisavam dessa live. Olha que bom. Ai, que bom. E já começou a me seguir. Muito bem. Gostei, Casal Consultores. Linus Pet também começou a me seguir. Gente, tô amando. Vou receber vocês de coração aberto lá, porque eu falo sobre muitas coisas que envolvem não só o aprendizado da língua inglesa, mas o que acontece nesse processo, que muitas vezes a pessoa não começa a investir nela por todos os motivos que a gente está falando aqui. Então, primeiro tem esses passos antes de chegar lá e você investir em você, até no seu desenvolvimento pessoal, de carreira, né? Tudo está muito envolvido. Marcele Wallace. Marcele! Que bom que você está aqui. Pessoal, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, para deixar aqui a sua pergunta para Dani. Antes da gente encerrar a live, Dani, pode ir falando aí qualquer coisa também, se quiser se despedindo, porque a gente vai fazer, horário certinho. Tô aqui com o relógio. Isso aí. Gente, olha, obrigada por vocês terem se dedicado, né? Tirar esse tempinho aqui para dar atenção aqui para mim, para ler. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês de alguma forma a tirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, lembrando aqui, né? Entre em contato comigo, com a Lê, que é uma ótima profissional. Não estou aqui, né, gente, puxando o saco, nada disso. É uma ótima profissional de verdade. Na segunda que vem, vamos estar lá no Insta dela. Então, segue ela para vocês verem várias outras informações também.
também sobre esse assunto, e vai ajudar, até porque esse assunto ele é bem amplo, ele tem várias, né? E vai ajudar também, muitas também. E espero que, mais uma vez, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Obrigada para completar aqui minha noite com vocês. Com certeza ajudou, Dani, pelos comentários que eu vi aqui. Todas as pessoas ficaram muito felizes. Pessoal, coloca um coração aqui se você gostou da live, por favor. A Rosa fez uma pergunta muito importante. Vai ficar gravada a live, Dani? Você vai disponibilizar aqui no seu Insta? Então, boa pergunta. Eu acho que eu sempre vi isso. Porque eu sempre vi, gente. Eu sempre fui convidada para live, eu nunca fui anfitriã. Antes da gente começar, tadinha da Lê. Hoje eu enchi o saco da Lê, tadinha. Nada que isso. Eu sempre fui convidada de live, né? Então, quando você é convidada, você é a pessoa, né, a gente vai lá e fala sobre o assunto e aquilo ali vai sendo aquela troca. Então, eu pretendo sim, né? Eu soube que entra e automaticamente, né? Entra para mim poder manter ele. Fazendo isso, é lógico, eu vou disponibilizar sim para todos vocês, com certeza. Beleza, não, porque eu perguntei, como eu falei para vocês antes, a gente não combinou nada, então não sabia se ia ser uma live secreta, só quem tá aqui que obteve, quem não pôde, perdeu, não sei. A Dani, que é a dona da página, ela que manda. As minhas eu sempre deixo gravada, tá? Porque eu sei a correria que é do dia a dia. Então, o pessoal vai ficar gravada. Dani, você é excelente profissional, vocês me ajudaram muito. Letícia, obrigada por emprestar sua voz, muito obrigada. Vocês são top juntas, deu super certo. Ai, que bom. Foi muito boa a live, beleza. Então, pessoal, anota aí na agenda de vocês, tá? Segunda-feira. Só que no meu eu vou ter que fazer um pouquinho mais cedo, tá? Vai ter que ser às 7, tá, Dani? Porque 7h30 pra mim vai ficar corrido na próxima semana. Mas às 7, na próxima semana, lá no meu Insta, me sigam. Por favor, eu vi que deu chuva de coração aqui, então o pessoal gostou bastante. E se vocês quiserem deixar perguntas para a próxima semana, fiquem à vontade também, tanto no DM meu quanto o da Dani. Podem deixar perguntas, porque a gente vai continuar com a segunda parte do tema, priorizar-se. E já convido todos vocês a compartilhar tanto essa live que vai ficar gravada aqui, e também para a próxima semana a estarem conosco e convidarem o maior número de pessoas possível, porque esse tema é essencial. Então, é uma demonstração de carinho que você pode fazer para uma pessoa que está precisando escutar a mesma coisa que você escutou hoje, que te fez bem. Então, imagina na próxima semana isso acontecendo com outras pessoas, que você pode fazer esse efeito que a gente chama de em inglês de ripple effect, que é o efeito cascata. Pensa nisso e já encaminha para essa pessoa ou essas pessoas que você tanto gosta. E é isso, da minha parte, Dani, eu queria te agradecer. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada de verdade, muito obrigada. Foi um prazer imenso, assim. Olha, obrigada, de verdade, pela ajuda, pelo todo. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. E já ansiosa para a segunda que vem. Eu também. Eu também, pessoal. Então é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês, como a Dani já agradeceu, eu também agradeço. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E até semana que vem, viu? Espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau. E agora, como é que eu saio? Calma aí. Ó, só para deixar claro, tá gravado. Eita. Oi,